Sou o professor Matheus Barreto, seu professor de Química. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de Química Orgânica. Aula 2, se não assistiu a aula 1, vai lá e assiste. Hoje a gente vai falar sobre hibridação ou hibridização do átomo de carbono. Então, vamos lá! Hibridação ou hibridização do átomo de carbono. Vamos retornar a uma coisinha lá que você estudou no básico, né? No 9º ano, ensino fundamental. A distribuição eletrônica do átomo de carbono. Por que a distribuição eletrônica? Porque você se lembra do seguinte. Você se lembra lá quando você estudou distribuição eletrônica, que está relacionado com o modelo atômico de Bohr, não é isso? Onde eu tenho o núcleo do átomo e a eletrosfera é dividida em níveis energéticos, ou seja, níveis de energia, né? Quanto mais distante do núcleo, mais energia possui aquele elétron, aquele nível de energia. Então a gente tem os níveis. A gente chamava de camada, né? Que é uma coisa errada, mas a gente chama, né? Camada 1, ou nível 1, nível 2, são infinitos níveis, mas nós costumamos usar só até o 7, certo? E dentro desses níveis, que é o que a gente chama de camada, errado, mas chama, a gente tinha os subníveis, que são o quê? São aquelas letrinhas lá, né? S, o P, o D e o F, né? São os subníveis, tá? A gente chama isso também de orbitais, tá? O que você lembra? Você lembra que no S, no máximo, cabiam quantos elétrons? 2. No P, caberiam quantos? 6, no máximo. No D, 10. E no F, quanto? 14. Por quê? Porque esses subníveis apresentam uma certa quantidade de orbitais. O que são esses orbitais? São os lugares, vamos dizer assim, onde os elétrons se encontram, tá? Então, o orbital S, por exemplo, subnível S, desculpa, ele apresenta um orbital só. A gente representa por uma caixinha lá, tá? Por que um orbital só? Porque dentro de um orbital sempre cabem 2 elétrons, tá? Posso até representar aqui, ó. Um a gente representa com um spin para cima, o outro para baixo. Professor, precisa estudar número quântico? Número quântico é uma coisa que não é muito cobrado mais não. Se vocês quiserem estudar, tudo bem. Mas o que você tem que entender? Que cada orbital só cabe 2 elétrons, tá? E um gira num sentido, o outro no outro, que é o spin que a gente chama, tá bom? O subnível P, cabe até 6 elétrons. Significa que ele tem quantos orbitais? Significa que ele tem 3, não é isso? Cada um cabe 2, beleza. Ok. O subnível D, cabe até 10. Se cabe até 10 e cada um tem 2, pode ser não. Ele tem o quê? 5 orbitais. Beleza? E o F? O F cabe até 14, pessoas. Por quê? Porque ele tem 7 orbitais. Beleza? Poderia complicar muito a vida de vocês se eu começasse a falar aqui de outras coisas, mostrar umas figuras malucas. Não é a minha intenção. Minha intenção é que você aprenda isso de uma forma mais fácil, tá? Se você quiser aprender isso de uma forma mais aprofundada, você vai correr atrás. Não quero complicar a sua vida. Então, olha só, nós temos o subnível S, P, D e o F. O subnível S tem um orbital, o subnível P tem 3, o subnível D tem 5 e o subnível F tem 7. Me desculpe, eu coloquei esse 10 aqui. Por que isso? Pela quantidade de elétrons que cada um comporta. Beleza? Professor, mas se um átomo aqui eu terminei igual o carbono aqui, ó, 2p2. Ué, se terminou em 2p2, aqui, ó, ia ocupar um aqui e o outro aqui. Certo? A preferência, primeiro, cada um ocupar um orbital. Se não tiver como, ou seja, com a adição de novos elétrons, aí vai ficando 2 para cada orbital. Beleza? Mas por que eu estou falando isso aí, ó? Quando você fazia essa distribuição eletrônica, a gente falava que era em ordem crescente de energia. Se eu colocar aqui, ó, tipo como se fosse um gráfico. Aqui com a quantidade de energia, né? Qual que é o primeiro subnível de todos? É o 1s2. É aquele que tem menos energia, certo? 1s2. Depois, o 2s2, né? Já tem mais energia. Depois, o 2p, só que o p não é um orbital só. Um p são quantos orbitais? São 3. Isso aí. E aí vai embora. Carbono eu vou parar aqui. Por que eu vou parar aqui? Porque a gente sabe que o número atômico do carbono é 6. Então ele tem 6 elétrons. O número atômico é a quantidade de prótons, mas ele não tem carga nenhuma, nem a mesma quantidade de elétrons. Vamos preencher isso aí, ó. O primeiro subnível, que é um S, ele tem 2 elétrons. Beleza. 1, 2. O 2s, ele também tem 2. 3, 4. E no P, ele tem só 2. 5, 6. E aí, ó, por que isso aqui faz importância para a gente? Pelo seguinte fato, os átomos eles se ligam através dos seus elétrons desemparelhados, ou seja, através daqueles que não têm par. Então,
Desemparelhado, o carbono só tem 2 elétrons. E a gente acabou de ver na outra aula lá que o carbono faz quantas ligações? 4 ligações. Por que que isso acontece, professor? Porque os orbitais do carbono, eles se hibridizam, tá? Ou eles sofrem hibridação. O que que é híbrido? Aquilo que se junta, duas coisas diferentes que se juntam formando uma nova. Ah, o Ford Fusion lá agora é híbrido. Por que que ele é híbrido? Porque ele tem um motor a combustão, né? Gasolina, diesel ou algo, sei lá, e o outro motor elétrico, ou seja, 2 motores diferentes formando um carro. E aqui vai acontecer a mesma coisa com o átomo de carbono. O orbital S vai se unir ao orbital P, que aí a gente vai ver o que vai acontecer. Ó. Olha só, quando eles estão hibridizados, Jesus, hibridizados, o que que acontece? O orbital 1s não sofre alteração nenhuma, tá? 1s fica lá com seus 2 elétrons, só que aí, ó, a gente tem a hibridação de um orbital 2s com os 3 orbitais 2p, formando quantos orbitais? Formando 4 orbitais. Um que veio do s e 3 que vieram de quanto? Do p, formando o que a gente chama de orbital sp3, ou seja, usou 1 do s e 3 do p. Entendeu? Aí sim, pessoal, 2 elétrons já estão acomodados no orbital 1s. Agora, já que ele tem 6, faltam quantos? Faltam 4. Ah, já que a preferência é cada um ficar desemparelhado, depois, se tivesse mais, iriam emparelhar, agora o átomo de carbono tem 4 elétrons desemparelhados. É isso aí. Isso explica o átomo de carbono fazer o quê? Fazer as 4 ligações químicas. Porque o seu orbital S se hibridiza com o orbital P, formando orbitais moleculares que nós chamamos de sp3. Eu poderia até colocar aqui, se você achar mais fácil. S1P3, ou seja, usou um orbital S e 3 orbitais P. Então, se tiver uma questão mais teórica sobre isso aí, você já sabe responder. Tá? Por que que isso a gente acredita muito nisso? Por causa da tetravalência do carbono. Se o carbono não sofresse essa hibridação, a tendência dele era formar só 2 ligações químicas. E pela quantidade inúmera de compostos orgânicos que existem, a gente sabe que ele realiza quantas ligações? 4. Por que que ele realiza 4 ligações? Porque seus orbitais se hibridizam. Fácil, né? Aí, olha só, uma coisa que eu vou falar com você. Então, se o carbono fizer 4 ligações simples, a gente vai focar nisso aí. Ó. Uma outra coisa para a gente continuar aqui. Ó. Toda ligação simples a gente chama de ligação sigma. Beleza? Então, aqui, ó, letrinha grega lá, sigma. Se o carbono tiver 4 ligações simples, ele tem 4 ligações sigmas. Só que nós sabemos que o carbono pode ter uma ligação dupla, né? E 2 ligações simples. A ligação simples a gente já sabe que ela é o quê? Ela é sigma. Ligação simples. Só para o carbono, professor? Não, para qualquer coisa. Ligação simples é sigma. E na ligação dupla? Na ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. Ah, então ligação pi só aparece se tiver ligação dupla ou ligação tripla. Por exemplo, se eu tiver um composto de carbono onde o carbono tenha 2 ligações duplas. Na dupla a gente já sabe que uma é sigma e a outra é o quê? Pi. Pessoal, mas é de cima ou é de baixo? Não cria pânico. Uma é sigma, a outra é pi. Tá certo? E se ele tiver ligação tripla, que é a outra possibilidade para o carbono? Ele vai ter que ter uma ligação simples, que a gente sabe que é sigma. Se ele tiver ligação tripla, a do meio é sigma e as outras duas são o quê? São π. Certo? Então, se eu te perguntar, quantas ligações π? Ligação π, você vai procurar ligação dupla, ligação tripla. Se tiver uma ligação dupla, você sabe que uma é π. Se tiver ligação tripla, duas são π. Uma questão, uma vez que eu vi, o carbono tal apresenta 3 ligações π. Tem como ter 3 ligações π? Não tem. Não tem. Tá? Porque não tem como ele ter uma ligação tripla, que tem 2 π, e uma dupla, que tem 1 π. Para ele ter as 3 π. Só que aí ele teria quantas ligações? 5. O carbono faz 5 ligações. Show? Qualquer coisa, volta um pouquinho e revê essa questão aí. Ó. Então, 4 ligações simples. Ligação simples, sempre sigma. 2 simples e uma dupla. 3 sigma e uma π. 2 duplas. 2 sigma, 2 π. Ou uma tripla, essas duas aqui vocês estão vendo que elas são equivalentes, né? Porque nessas duas aqui eu tenho 2 π e 2 sigma. Seja com 2 ligações duplas ou seja com uma dupla, uma tripla e uma simples. Tranquilo? Espero que você tenha pegado a ideia aí. O que acontece? Vamos falar de cada tipo de hibridação. O que eu falei com vocês? Ó,
A gente sabe que os orbitais lá do carbono se hibridizam para formar o orbital sp3. Então a gente classifica um carbono. Esse carbono é sp3. Quando eu saber que ele tem o quê? 4 ligações simples. Basta que ele não tenha ligação dupla ou tripla, que você já sabe que ele tem só ligação simples, que ele é um carbono sp3, certo? Então, se ele tem 4 ligações simples, imagina esse desenho aqui, ó, essa imagem. Eu tenho um átomo de carbono no centro, 4 ligações simples, ele vai ter 4 átomos ligados a ele. E como a gente já estudou lá em geometria molecular, que a tendência das ligações é se afastarem, porque as ligações são feitas através de elétrons, que têm carga negativa. Então, cada ligação dessa aqui tem carga negativa. Os opostos fazem o quê? Se afastam, não é isso? Então, a gente sabe que a tendência é eles ficarem o mais afastados possível. Um átomo central que tem 4 ligações simples, que é o carbono sp3, a melhor forma disso acontecer é em qual geometria? Geometria tetraédrico, né? É isso aqui, ó. Eu falo até com o menino para lembrar que é fácil. Tetra, 4 ligações simples, tetraedro, né? Não precisa nem lembrar de matemática, de figura lá não. Vai devagar. E se ele é um carbono que realiza 4 ligações simples, todas elas são ligações sigmas, não é isso? O ângulo de ligação, ou seja, a distância aqui entre esse e esse, e cada um, respectivamente, ali, é o mesmo, que é 109,5 graus. Tá? Ele não é uma figura plana, ele é uma figura tridimensional, ele ocupa 3 dimensões. Tá? Professor, vai ser sempre assim? Não. Tem o carbono sp2. Mas por que sp2, professor? Porque aí a gente tem a hibridação de um orbital s com 2 orbitais p. Tá? Aí, ó, um S e 2P, sp2. O outro orbital P, ele não se hibridiza. Por quê? Porque a gente sabe aqui, ó, que a gente tem duas ligações simples e uma dupla. Então aqui, ó, essa ligação aqui é sigma, essa é sigma e essa é sigma. A gente sabe que uma da dupla é o quê? É π. Então, os orbitais hibridizados, eles formam as ligações sigmas. O orbital não hibridizado, ele forma a ligação π. Certo? Então, um orbital não hibridizou aqui porque tem uma ligação π. Beleza? Aí, ó, se ele tem uma ligação dupla, o átomo de carbono, ele vai ter 3 outros átomos ligados a ele. Então, para esses 3 outros átomos ficarem rearranjados ali de uma forma mais afastados da ligação de um do outro, qual é a geometria que a gente vai ver? A gente vai ter a geometria trigonal plana, ou trigonal planar, qualquer uma dessas coisas. E aí, ó, ela é plana. Então, se eu dividir a esfera ali, ó, o círculo, desculpa, de 360 graus, o mais distante um para o outro, então divido por 3. A distância da ligação aqui entre um deles vai ser o quê? Vai ser de 120 graus. Beleza? Tranquilo? Então, SP3. SP3, 4 ligações simples. SP2 tem uma ligação dupla. Então, se tem uma ligação dupla, um orbital P não hibridizou, ele forma o orbital híbrido que? SP2. Beleza? Depois eu vou te dar uma macete que você vai pegar isso facinho. E se tem ligação dupla, tem 3 ligações simples, 3 sigmas. Desculpa, tem 3 ligações sigmas e uma π. Beleza? E a última hibridação aí, ó, aquilo que eu falei com vocês. O carbono que tem duas duplas ou o carbono que tem uma ligação tripla e uma simples, eles são equivalentes. Eles apresentam o mesmo tipo de hibridação, que é sp. Por que só sp? Porque um orbital s se uniu a um orbital o quê? P. Um S, um P. Poderia ser S1, P1 também, problema nenhum. E dois orbitais P, que a gente sabe que o P são 3, não se hibridizaram. Por quê? Porque a gente sabe que nessas estruturas assim, ó, nesses átomos de carbono, a gente tem duas ligações π. Então, dois orbitais não hibridizados vão formar essas ligações π. O orbital hibridizado vai formar duas ligações sigmas, que é o orbital sp. Um S e um P. Beleza? Aqui a gente viu, ó, uma ligação sigma, aqui a do meio é sigma, as outras duas são π. Então eu tenho duas π. Aqui eu tenho uma π, uma sigma, sigma π. Beleza? Então, se tiver um carbono lá que tem ligação tripla, ou um carbono que tem duas duplas, a pegadinha às vezes está aí, hibridação dele, sp. Beleza? Fácil, né? E se eu tenho dois átomos só ligados a esse átomo central do carbono, qual que é a distância preferencial um do outro? Ah, eu tenho uma circunferência de 360 graus. Para um ficar mais afastado do outro, 180, né? A distância de uma ligação até a outra. Agora o macete que eu falei com vocês, ó. Pega os seus 4 dedos da mão aí, ó. 4 dedos. Por que 4 dedos, professor? Porque o carbono faz 4 ligações.
Os dedos representam as ligações, tá? Então, 4 dedos separados significam 4 ligações simples. Exatamente. Quanto ao vão? Quantos vãos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3. Então, a hibridação vai ser o quê? 4 ligações simples, SP3. Pegou, né? Se eu tiver uma ligação dupla, 2 dedinhos juntos, ó, uma ligação dupla e 2 ligações simples. Quantos vãos eu tenho agora? 2. Então vai ser SP2. E se eu tiver duas duplas? Uma ligação dupla, outra ligação dupla. Um vão só, SP1 ou SP, simplesmente, né? A pessoa pode ser tripla também. Fica aí, dedo. Uma ligação tripla e uma ligação simples. Um vão só, SP1. Entendeu? Então, ó, SP3, 1, 2, 3, 4 ligações simples. SP2, uma ligação dupla. Duas duplas ou uma tripla, SP1. Viu que moleza? Ah, é muito fácil, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. Questões aí pra gente ver se aprendeu mesmo esse conteúdo aí, ó. Questão do ITA, lá de São Paulo. Puxado. Então, olha só. Em relação à molécula esquematizada a seguir, são feitas as seguintes afirmações. Está aqui a molécula representada. Um aqui, ó, significando que esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Beleza. Entre os átomos de carbono 1 e 2, existe uma ligação sigma. Entre o carbono 1 e o carbono 2, a gente vê uma ligação dupla. Numa ligação dupla, a gente sabe que uma é sigma, a outra é pi. Então, existe uma ligação sigma entre os dois? Existe. Entre os átomos de carbono 1 e 2, existe uma ligação pi? Sim, porque tem a ligação dupla ali, beleza. Entre os átomos de carbono 1 e 2, existem duas ligações sigmas. Não vou nem olhar. Duas ligações sigmas entre os mesmos átomos não pode. Porque se tem duas ligações, no mínimo tem ligação dupla. E ligação dupla a gente sabe que uma é sigma, a outra é pi. E se for ligação tripla, duas são pi. Duas sigma entre os mesmos átomos não tem como ter. Né? Entre os átomos de carbono 1 e 2 existem duas ligações pi. É possível? É, se tivesse uma ligação tripla. Mas aqui tem uma ligação dupla entre eles. Então, tem uma ligação pi só, não duas. Errado. E todas as ligações entre o átomo de carbono e hidrogênio são ligações sigma. Verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque entre o carbono e o hidrogênio, sempre a ligação é simples. Se a ligação é simples, a ligação, ela com certeza ela é sigma. Então estavam corretos aqui, ó, a afirmativa 1, a afirmativa 2 e a afirmativa 5. Beleza. Eu só não tenho opção não, eu tenho letra A. Pronto, beleza? Seguindo. Questão do Enem, recente demais, 2018. O grafeno é uma forma alotrópica. O que significa esse nome diferente aí? É uma das formas com que o carbono existe, tá? Os alótropos são as formas diferentes com que existe um elemento na natureza, beleza? Alótropo é duplo carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Aqui a figura, linda e maravilhosa. O grafeno, vários átomos de carbono que são representados por essas esferazinhas aí. Ó. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Vamos lá. O que você vai pensar aqui? Ó? Você poderia pensar isso aqui de algumas formas diferentes. Primeira coisa que ele falou, que os átomos de carbono, por uma folha planar. Então, a geometria dele é plana. Se é plana, pode ser linear, pode ser trigonal, mas não pode ser tetraédrico. Se não pode ser tetraédrico, não pode ser o quê? SP3. Tá? Professor, SP3D, SP3D2, SP3D e SP3D2 são hibridações que já vão se misturar lá com o orbital D. Que a gente nem viu isso e isso não acontece com o carbono, só acontece para elementos do terceiro período da tabela periódica. O carbono está no segundo. Então exclui. Tá? A gente não estuda isso normalmente no ensino médio. Tá? Então ficou entre SP e SP2. Você já poderia, sem pensar nisso do que eu falei, marcar a resposta certa. Olha só, pega qualquer um desses aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo. Ele está representado, ó, ligado a 3 outros carbonos, não é isso? Ele está ligado a 3 carbonos. Cada um aqui que você pegar vai estar ligado a 3. Ó. Pode pegar qualquer um aí, você vai ver isso aí. Esses 3, se a geometria é planar, forma em volta dele o quê? Forma um triângulo. Ela é o quê? Trigonal. Aí você vai perguntar para mim, professor, mas o carbono sp2 ele tem uma ligação dupla. E essa ligação dupla ela não está representada ali. Ela não está representada pelo seguinte fato.
Essa ligação dupla acontece o que a gente pode chamar de ressonância. Ela não tem posição fixa, ela pode se movimentar ali na estrutura. Então, às vezes a gente representa, às vezes não. Mas como que eu vou saber se tem? Existiam outras formas, tá? Então, você pode ficar atento a isso aqui, ó. Poderia ser SP? Para ser SP, teria que ter ligação tripla. Cada átomo de carbono está ligado a 3 outros carbonos. Não tem como ter ligação tripla. Não vai passar das 5 ligações, tá? Então, não poderia ser SP. Poderia ser sp3? sp3 são ligações simples, ele teria que estar ligado a 4 átomos de carbono. Isso aqui não acontece. Tá? sp3d e sp3d2 são ligações, hibridações do orbital D, que a gente normalmente nem vê, o carbono não realiza isso. Entendeu? Então a gente pode fazer isso de uma forma mais complexa, mais teórica, ou de uma forma mais simples. Ah, eu vi que o carbono está ligado a 3 átomos aqui, ó. Formando um triângulo lindo maravilhoso, sp2, letra B. Fechou? Então, questões do Enem, às vezes cobram muitos assuntos. Se baseia em alguma coisa que você sabe. Não desiste fácil, não. Olha para aquilo ali e vê o que, que você sabe, o que, que você lembra daquilo ali. Porque senão você já vai lá e sai chutando tudo, né? Não pode. Entendeu? Usa o raciocínio. Beleza, a gente continua na próxima aula.